Bom dia, gente. Meu nome é né? Miriam, o pessoal me chama de Mi. E eu tomei a iniciativa de gravar esse vídeo porque eu, particularmente, procurei na internet vários vídeos sobre rebaixamento de motos, porque eu tinha interesse em ter uma moto mais estilo adventure, assim, meio trail, meio touring, enfim, uma moto como a Teneré, por exemplo. E eu procurei alguns vídeos na internet e vi alguns que tinham motos rebaixadas, mais poucos centímetros, e todos os vídeos que eu vi, pelo menos, eram de homens que rebaixaram, né? E aí eu resolvi, vou contar primeiro um pouquinho da minha história, para vocês entenderem por que eu resolvi fazer esse rebaixamento da minha moto. Essa daqui não é a minha moto, essa é a de um amigo, ela tá original, ela não foi rebaixada, tá? Então, primeiramente, eu vou passar os meus dados. Eu tenho 1,63 m de altura e o tamanho do cavalo, que é o tamanho da perna, é 78 centímetros. Eu peso 54, 55 quilos, tá? E essa moto, que é a Himalaia da Royal Enfield, ela é uma moto que eu gostei e eu queria muito tê-la, né? Mas terminava que era impeditivo isso, porque eu não me sentia segura em pilotar essa moto, porque ela é uma moto com um centro de gravidade bastante diferente do que eu estava acostumada, porque eu tive 4 motos e 3 delas eram scooters, né? Eu tive uma Burgma 125 e 2 NMAX 160. Então, o tipo de pilotagem é muito diferente, o peso da moto é muito diferente, e eu não me sentia segura pelo peso, pela altura. Mas, um dia passando pela Royal Enfield, eu estive lá e resolvi testar a altura da moto. Então eu vou mostrar para vocês a altura que a moto original fica para mim, para vocês verem mais ou menos a altura em que eu fico na moto original, tá? Ela não está modificada, beleza? E ela não tá com cavalete central e o tamanho eu consigo colocar a pontinha, os dedos da frente, os dedos no chão. Daria, quem tem mais confiança para pilotar uma moto assim, já com bastante experiência, arriscaria. Mas eu realmente não me senti segura, porque o peso da moto me causa uma certa ansiedade, assim. Então eu decidi, lá na loja mesmo, quando eu fui comprar, que se eu conseguisse baixar a moto, se existisse alguém aqui em Brasília, que é onde eu moro, que pudesse fazer isso e ficasse bom o resultado, que eu iria partir para essa nova etapa de tentar pilotar uma moto no estilo que eu estava com bastante vontade. E o vendedor me aconselhou, passou 2 contatos de pessoas aqui em Brasília, um deles é o Pulga, que foi lá onde eu fiz o rebaixamento, e eu liguei da loja mesmo, eu liguei lá para o Pulga, e perguntei se eu poderia, se ele achava que era possível fazer esse rebaixamento. Ele me retornou uns minutos depois, procurou os dados da moto na internet e falou que dava para fazer sim esse serviço. E diante dessa certeza, ele passou bastante segurança, passou dados técnicos da moto, explicou como é que ele faria. E basicamente ele explicou o seguinte, que ele confeccionaria uma peça especificamente para ela, substituindo uma peça original. Os dados técnicos, o Fê daqui a pouco passa para vocês, né? Qual foi a peça que foi trocada, o encaixe, quantos centímetros diminuiu, tudo direitinho. E daí, a minha preocupação também era que depois, se ao acaso eu resolvesse passar a moto adiante, essa moto não ficasse com um perfil muito restrito, para que atendesse só pessoas mais baixas e não que ficaria bastante reduzido a possibilidade de passar ela adiante, né? Então, assim, essa preocupação de que fosse reversível essa modificação que fosse feita era uma coisa, um fator de decisão importante, porque eu também não queria rebaixar e depois, mas essa moto está muito descaracterizada, não atende a proposta inicial dela. E não é assim. A maneira como foi feita é totalmente possível reverter
recolocar a peça original e ela volta inteiramente ao que ela era quando foi comprada. Gente, então essa daqui é a moto do meu amigo, valeu por emprestar ela pra gente fazer esse comparativo. E agora eu vou mostrar a minha moto, como que ela ficou, né? É a Pedrita e vou apresentar ela agora pra vocês. Tcharam! Hello, moto! Essa é a minha Pedrita. Eu tenho muito orgulho dela, ela tá me dando muita felicidade e eu tô muito satisfeita com o resultado do trabalho que foi feito. Então, para vocês terem uma ideia, vocês viram que na outra eu subi apoiando o pé aqui na pedaleira, né? Aqui na minha, eu com o pé no chão, só passo a perninha muito tranquilamente e meu pé está completamente no chão. Há quem diga que está exageradamente baixo, né? E surgem alguns questionamentos do tipo, aí você vai passar no quebra-mola, vai pegar. Não pega, né? Não houve nenhum corte de molas, nada desse tipo. Ela está perfeitamente adaptada para mim. Ela é do meu número, eu sinto muita confiança nela. E eu estou fazendo bastante passeio nela, coisa e tal. Vou tentar aqui tirar ela do lugar. A outra eu não consigo, eu fico meio desequilibrada, né? Então, olha aqui, ó, consigo chegar ela pra trás tranquilamente, quase sem fazer força. Vou com ela pra frente. Ops. Beleza? É bem tranquilo. E assim eu consigo ter a confiança de parar num sinal, uma frenagem de emergência. E isso tá me dando bastante confiança. Falar nisso, agradecer meu amigo que me emprestou a CG, belezinha, Brisa? E foi bastante útil para poder eu dar umas treinadas antes de passar para esse tipo de pilotagem aqui. Bom, eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês e que se você tem dúvida em relação a se poderia ter uma moto mais alta e a sua altura é limitante, saiba que existe como, saiba que o resultado é bom e eu aconselho você que está em dúvida aí se poderia ter uma moto de outro estilo e não tem a segurança só por conta da sua altura, né? Que isso não limite o seu sonho. Eu estou bastante satisfeita e qualquer dúvida, perguntem aí que a gente responde, ok? Beleza, galera. Falar aqui um pouquinho os detalhes mais técnicos do rebaixamento. É simplesmente trocando esse bilhete desses dois lados. Que ele faz aqui o link, também chamado de link, de dog bone. Tem vários nomezinhos aí pela internet, mas acho que aqui é mais bilhete por conta dele ter ele não é aquele linkzinho que é só a barra de ferro, porque a ponta de cima precisa de um rolamento. Então essa ponta aqui ela tem que ter um rolamento, certo? A peça é essa aqui. Foram retiradas aqui a original, então não foi alterada a peça original da moto. Pode voltar à altura comum. Tem a ponta aqui que tem esse rolamento. As peças têm essa assinatura aqui do controle de qualidade indiano, então de vez em quando tem umas assinaturas aqui em algumas partes da moto. Então as medidas desse bilhete, o bilhete original aqui de comprimento ele tem 15 centímetros. O que foi feito ali na moto da Mi, ele cresceu para 19. Então para quem quiser essas medidas aqui internas, esse furo da parte de cima aqui tem 10,1 milímetros. A parte de baixo, esse furinho de baixo tem 10,5 milímetros. E essa largura aqui que eu medi, tem esse eixo aqui que é a parte do rolamento, tem 25 milímetros. E a parte externa de cima e de baixo tem 24. Vou mostrar ali como é que ficou na moto. Esse aqui foi o trabalho feito na moto da minha aqui que foi rebaixada. Então lembrando que são essas duas barras, dois links foram trocados. A altura, o comprimento normal dele original são 15 centímetros e esse aqui foi para 19. Então aumentando esse link, você tem o rebaixamento da moto. Caso você queira aumentar ainda mais a moto,
você pode reduzir o link e ter o banco um pouco mais alto, um pouco mais reforçado. Então, a moto originalmente já tem esse ponto fraco aqui, talvez, não sei se seria chamado assim. A moto original também tem essa exposição um pouco aqui da balança aqui da suspensão do amortecedor, mas pelo que a gente andou aqui, quebra-mola, tranquilo, não chegou a bater. Então o único problema que a gente percebeu que quando aconteceu é que quando passa por costela de vaca, aquele asfalto muito lascado, remendo dentro de remendo, e a suspensão trabalha muito rápido, esse ponto aqui chega a raspar no pneu. Mas é só uma raspadinha rápida. Em quebra-mola, em panela, no asfalto, assim, ela não chega a trabalhar muito. No meu caso, com 70 quilos, acontece de raspar mais. Com a Mi, com os seus 54 quilos, acontece raramente isso aí. Mas isso aí é mais para uma pessoa mais leve mesmo, mais baixa. Então não é para você levar garupa e não é para você andar muito pesado. Vou mostrar aqui outra modificação necessária. Obviamente, se você tem uma moto mais baixa, você precisa ajustar o pezinho dela. Como o pezinho original já é muito estranho, que todo mundo reclama que ela fica muito em pé, muito instável, então aproveitou, ela já deu uma inclinação maior na moto para dar maior segurança aqui na estabilidade da moto parada. E obviamente, pela altura reduzida da moto, foi removido o cavalete central. Então, se quiser aumentar depois a suspensão, pode voltar o cavalete central aqui, é totalmente reversível. Então, outro ponto aqui que ainda pode ser feito para dar uma equilibrada na moto, ela não ficar tão com a frente levantada, foi o rebaixamento aqui na mesa, cerca de 2 centímetros. É possível aqui fazer quase que no limite aqui do guidão. Talvez possa ser feito um pouquinho mais, aí precisaria de um riser para tirar um pouco o guidão da reta aqui. Primeiro aqui mostrar o comparativo aqui, uma do lado da outra. Você pode reparar que a traseira é que chama mais atenção pela altura do paralama. O espelho baixou um pouquinho, estou mais ou menos aqui no mesmo plano, baixou um pouquinho comparado uma na outra por conta da mesa. E o que pode se achar meio suspeito aqui da disposição da suspensão, você pode ver pelo outro lado que a original também tem essa disposição um pouquinho proeminente aqui, mas não chega a ser problema porque o paralama pega antes. Então aqui está mais ou menos o comparativo. Aqui é a Pedrita editada, rebaixada, aqui é uma original e a antiga moto aqui é NMAX da Mi. Então, só para falar aqui as medidas originais, ela tem a altura do banco aqui que a gente mediu aqui em casa, pelo menos, tem 81 centímetros de altura do banco e tem 18 livres do solo. Então eu considerei ali o pontinho da suspensão, não sei se a Himalaia ou outras medições aí fazem a partir do quadro ali, mas eu considerei o ponto mais baixo, exatamente esse ponto aqui que pode ser um pouco mais crítico em uma trilha, em um quebra-mola. Então a Mi, como a gente colocou o bielete com 4 centímetros a mais, ela baixou 6 centímetros e meio. Então ela ficou aqui com a altura do banco de 74,5 e a altura do solo, por conta disso, ficou com 11,5. Então ficou bem no limite ali, 11 centímetros e meio do solo, mas não chegou a comprometer em nada. Então só uma referência aqui que era a moto anterior da Mi, uma NMAX 160. Então a altura do banco dela é 75,5 e a altura do solo, considerando essa pontinha aqui quase essa setinha amarela aqui, com 13,5. Então a moto Mi ficou 2 centímetros mais baixo que a NMAX e ficou com deixa eu ver, tá com 75, ficou com 1 centímetro a menos no banco.
Então ela ficou com uma posição muito mais confortável, mais segura, mais pé, mais firme. Mas é mais uma fase mesmo, mais para aprendizado. E depois disso a gente pode ver aí um outro bielete para subir um pouquinho mais, evitar a raspagem ali do paralama, mas sem perder o apoio e a confiança ali da estabilidade da moto na mira. Beleza? Então quem tiver outras medidas aí, teve gente que cortou o bielete, reduziu o bielete para subir o banco, para ela ficar mais off-road ainda. Quem tiver essas medidas aí, a gente pode, com o tempo, montar uma tabelinha. Quem quiser chegar em tantos centímetros, a gente edita o bielete para tal medida. Beleza? Valeu, galera!